Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiabe e em nosso encontro de hoje falaremos de 2 livros que tratam da mesma personagem, que não é só uma personagem, é uma pessoa real, a Malala. Os livros são Malala e seu Lápis Mágico e Malala pelo Direito das Meninas à Educação. Esses são livros bastante especiais que têm foco nas temáticas do direito à educação, do protagonismo feminino e juvenil, diria eu, e dos direitos humanos. Então, a conversa de hoje será bastante produtiva. Vamos com a gente? O primeiro livro de hoje é uma autobiografia chamada Malala e seu Lápis Mágico, e a autora dele é bastante conhecida. Você sabe quem é a Malala Yousafzai? Malala nasceu no Paquistão em 1997. Aos 10 anos, viu o Talibã, um movimento fundamentalista e nacionalista, tomar conta da região em que vivia. Por conta dessa invasão, as meninas foram proibidas de estudar. E mesmo depois de o Talibã ter deixado o território, milícias fundamentalistas continuavam a dominar o local, impedindo as meninas de frequentarem as escolas. Por ser filha de um diretor de escola, Malala foi estimulada pela família a seguir seus estudos, mas precisava ir à escola às escondidas. Aos 11 anos, começou a escrever um blog diário sobre sua vida no regime talibã e sobre o direito à educação para as meninas. Mesmo disfarçando a sua identidade com um pseudônimo, Malala foi descoberta. Desde então, a menina virou heroína nacional, mas também alvo das milícias fundamentalistas. Em 2012, as ameaças de morte que ela e sua família recebiam se concretizaram em um atentado, quando ela voltava da escola em um ônibus. Malala foi baleada na cabeça, mas sobreviveu. Após o atentado, a menina e sua família se exilaram em Birmingham, na Inglaterra, e Malala seguiu em sua jornada, tornando-se uma das ativistas mais jovens e importantes do mundo. Em 2013, em seu aniversário de 16 anos, Malala fez um discurso na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, conclamando os líderes mundiais a promover a educação gratuita às crianças. Sua fala ficou conhecida em todo o mundo. Tem uma frase dessa fala que se tornou quase um slogan, né? Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Aos 16 anos, Malala foi indicada ao Prêmio Nobel e aos 17 se tornou a pessoa mais jovem da história a receber o Nobel da Paz. Atualmente, por meio do Fundo Malala, uma organização sem fins lucrativos, ela segue com o apoio a comunidades ao redor do mundo, batalhando pelo direito de todos à educação. Em 2020, com 22 anos, Malala concluiu a Faculdade de Filosofia Política e Econômica da Universidade de Oxford. Malala e seu Lápis Mágico é uma autobiografia escrita por Malala pensando especialmente nas crianças. Nela, a Malala conta sua própria história e remonta sua infância e adolescência no Vale do Swat, região ao norte da capital Islamabad, no Paquistão, localizado no sul do continente asiático. Quando pequena, Malala adorava um desenho animado indiano cujo personagem principal tinha um lápis mágico. Tudo o que ele desenhava se tornava real. Ela queria aquele lápis mais do que qualquer coisa no mundo e ficava imaginando: o que faria? Por um lado, adoraria ter o que qualquer menina da sua idade desejava: vestidos bonitos para sua mãe, um quarto só para si. Por outro lado, ela tinha um olhar atento às injustiças e desigualdades do mundo. Com seu lápis mágico, sonhava apagar o cheiro do lixão que existia perto de sua casa, por exemplo, e desenhar um mundo melhor e justo, no qual meninas e meninos tivessem direitos iguais. Assim, Malala vai revelando ao leitor a condição de seu país, a presença da pobreza e da desigualdade, a impossibilidade de todas as crianças irem à escola, a chegada da guerra e de um grupo de homens perigosos, e o risco que ela corria para se opor às ideias e imposições estabelecidas pelo Talibã. O segundo livro é uma biografia sobre a Malala, Malala pelo Direito das Meninas à Educação. Ele foi escrito pela autora francesa Raphaëlle Frier. Além de ter publicado diversos livros infantis, ela trabalha como professora do ensino fundamental.
Ela é também conhecida por seu trabalho com a obra Martin em Rosa, uma biografia que narra a luta pelos direitos e pela igualdade entre todas as pessoas, independente de sua crença ou cor. As ilustrações lindíssimas desse livro são da Aurélia Fronti. O livro Malala pelo Direito das Meninas à Educação é uma obra biográfica muito importante para os dias de hoje e que também narra a história da Malala. Ao longo do livro conhecemos sua família, o lugar em que vivia, as tradições de seu povo e como ela e seus familiares lidavam com os costumes e as proibições. Somos apresentados também ao Talibã e à maneira violenta como eles impõem o seu modo de vida. O atentado à vida de Malala era uma forma de tentar silenciá-la, mas ela não apenas sobrevive, como também não desiste nunca de lutar pelo direito das meninas à educação. Vamos escutar um trecho de cada um dos livros? Na leitura de hoje, teremos a participação especial da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro. Malala, o direito das meninas à educação. No fundo do Vale do Swat, no Paquistão, estende-se a Grande Mingora. É uma cidade muito agitada, onde vivem Ziauddin Yousafzai e sua mulher, Torpekai. Eles moram numa casa modesta, em frente à escola Kushal, criada por Ziauddin. É ali que, em 1997, no coração de uma noite de verão, vem ao mundo uma menininha, a primeira filha de Ziauddin e Torpekai. Meus amigos, grita o pai, depositem frutos secos, doces e moedas em seu berço, como fariam se fosse um menino. Ela se chama Malala. Ziauddin ama seu povo pátio, mas nem todas as suas tradições. Malala cresce em meio aos cadernos e um irmãozinho não tarda a chegar. Ele se chama Kushal, como a escola ao lado da qual veio ao mundo. Não demora para que as duas crianças comecem a correr juntas pelas salas quando as aulas acabam, brincando de esconde-esconde com os vizinhos, dando seus primeiros passos no jogo de cricket na laje terraço ou tentando alcançar o céu. Um dia, Kushal pergunta à irmã mais velha: Malala, como será o paraíso? Como Mingora, é claro. E Kushal olha sonhadoramente para a cidade que se estende até o Monte Ilam e sua neve que não derrete jamais. Malala também ama a aldeia de seu avô, lá no alto, longe da poluição de Mingora. A água dos lagos e das cascatas é pura, as nozes abundantes e o mel delicioso. No inverno, eles brincam de fazer ursos de neve. Mas Malala detesta as histórias contadas na aldeia, como a da jovem Kalila, vendida a um velho. Lá, nas montanhas Pátio, mais ainda que na cidade, os homens têm todos os direitos, enquanto as mulheres, trancadas em casa, só resta obedecer. Elas não sabem ler nem escrever, assim como a mãe de Malala. E agora, ouviremos um trechinho de Malala e seu lápis mágico. Você acredita em mágica? Quando eu era mais nova, costumava ver um programa de TV sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se tinha fome, ele desenhava uma tigela de curry e ela se tornava real. Se ele e seus amigos estavam em perigo, o menino desenhava um policial. Ele era um herói, sempre protegendo quem precisava de ajuda. Eu queria muito ter um lápis mágico igual ao dele. Se tivesse um lápis mágico, eu poderia pôr uma fechadura na minha porta. Assim, meus irmãos não poderiam me incomodar. Parar o tempo, assim poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Apagar o cheiro do lixão que ficava perto de casa. Eu usaria o lápis mágico para fazer outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais lindos do mundo para minha mãe. Os melhores prédios do Vale do Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar de graça. Uma bola de verdade, para que eu e meus irmãos não tivéssemos mais que brincar com meias velhas. Toda noite, antes de ir para a cama, eu desejava ter o meu próprio lápis mágico. Toda manhã, quando acordava, eu olhava na gaveta da mesinha da minha cabeceira, mas ele nunca estava lá. Bom, falaremos hoje com a Érica de Faria,
que já é conhecida nossa nos podcasts Entre Livros e Leituras. Érica é mestre em educação pela USP, formadora de professores e gestores em projetos ligados à leitura e escrita em diferentes municípios do país. Autora de materiais didáticos, é professora na graduação de pedagogia e na pós-graduação de literatura para jovens e crianças do Instituto Veracruz. Ela é coordenadora da área de língua portuguesa da comunidade educativa SEDAC, que produziu os materiais de apoio ao educador, né, para essas obras aprovadas no PNLD 2023. Então, vocês que são professores, consultem esse material, está disponível no site da Companhia das Letras e vocês podem utilizá-lo nas suas atividades em sala de aula quando esses livros chegarem na escola de vocês. Bem-vinda, Érica! Obrigada, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esses 2 livros incríveis. São 2 livros sobre a Malala, né? Uma biografia e uma autobiografia. Como eles, cada um à sua maneira, fazem, né, a seu modo, um panorama dessa vida íntima da Malala e da sociedade que ela vivia? Bom, Rafa, acho que os 2 livros falam dessa história de superação da Malala, como você trouxe, né? Esses livros provocam a gente a pensar sobre justiça, direitos humanos, a instigar os leitores a pensar caminhos, né, para que um dia a gente, sei lá, tenha um mundo mais justo para todos. E em Malala, esse lápis mágico, é uma autobiografia e ela dialoga diretamente com as crianças leitoras ao apresentar o que fez parte da sua infância, com imaginação e magia, porque essa ideia, né, de ter um lápis mágico e que esse lápis vai fazendo tudo o que ela gostaria que acontecesse, né, seus desejos, é interessante como ela faz esse uso e como ela vai trazendo uma dimensão do que é real ali, do que é vivido por ela, que é tão triste muitas vezes, é tão doloroso, mas ao mesmo tempo numa perspectiva que acho que leva o leitor para entrar na causa dela, né? A estar junto com ela, a enfrentar esses desafios, essas injustiças que ela vive, né? Já o outro livro, Malala, o Direito das Meninas à Educação, é uma biografia. Ele está dividido em 2 partes. Na primeira, a gente conhece a história de Malala por meio de uma narrativa super poética, né? Que vai complementando com ilustrações riquíssimas e que vai, né? Acho que o leitor vai entrando, mergulhando, né, nessa vida da Malala. E a segunda parte, para compreender melhor, tem informações sobre a vida da menina, tem datas, informações, fotografias, mapas, enfim, né? Tudo que, de fato, a protagonista viveu e lutou pelo direito de ir à escola. Essas informações são imprescindíveis, acho que são 2 leituras complementares e que vai trazendo uma dimensão da importância da educação na formação das crianças e dos jovens como seres humanos livres, né, capazes de exercerem as próprias escolhas em relação ao futuro. É uma causa nobre. Falando sobre os 2 livros, né, tão próximos, eu acho que fica quicando aí para a gente e para os educadores a possibilidade de trabalhar com o como se escreve, né? Não é aquilo que está sendo dito, mas a maneira como aquilo está sendo escrito. E aqui trabalhar com 2 gêneros. Qual que é a diferença entre uma biografia e que depois tem os aparatos de não ficção no final, o que muda na linguagem, né? E o que é a autobiografia, né? E como esses diferentes tipos de textos e linguagens tocam e acessam os leitores de modo diferente. E acho que você foi certeira, né, no momento que você diz, assim, essa sacada da autobiografia começar com o desejo infantil do lápis mágico, né? A gente se reconhece imediatamente, né, enquanto criança, né? Quando você imaginava as intervenções no mundo através da magia, acho um jeito muito bonito, né, como ela começa essa autobiografia pelo imaginário, né, da própria infância. Tem algo que na história da Malala, eu acho que sempre toca os leitores e é nesse ponto que ela se torna uma história, né, fundamental e incontornável de ser conhecida, é do quanto as crianças têm uma potência de intervenção no mundo. Acho que isso fica muito explícito na história da Malala, né? Era uma criança que fez do seu desejo, que na verdade é um direito, né? Ela luta para que seja um direito, um caminho de intervir, né? E de atuar no mundo, né? Não, é uma grande inspiração para as crianças, né? Ela traz um outro lugar da infância
traz um outro lugar, né, do protagonismo das crianças numa relação boa. Ela estava na defesa de um direito dela, uma família, né, que ajudou, que contribuiu, que concordava. Eu acho que isso passa uma ideia para o leitor que, nossa, quando eu leio Malala, quando eu li já os 2 livros, me dá uma sensação de que a gente pode muito, sabe? E essa sensação é tão boa para a vida, para a gente buscar os nossos ideais, para a gente construir um mundo mais justo para todos. E pelo lápis é uma porta de entrada lindíssima para as crianças menores, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão da autobiografia e da biografia, porque a autobiografia, ela dialoga diretamente com as crianças e a gente pode ler com as crianças bem pequenas, assim, né? Do ensino fundamental, com uma linguagem super próxima e possível para eles. E a biografia, talvez um pouco com os maiores, e a forma como ela vai, né, como tem uma mudança de linguagem, favorece essa entrada de um jeito mais potente. E acho que essas histórias da Malala tem uma coisa que elas fazem, quando a gente trabalha elas na escola, elas convocam a gente a pensar um pouco a função da escola, né? Muitas vezes a gente reproduz um modelo de escola que só fala tudo que já existiu, né? E que deixa um espaço para o estudante e para o leitor que é muito passivo, né? Que é só, eu tenho que aprender tudo que já aconteceu, tudo que já construíram. E no momento que a gente entra em contato com uma biografia de uma criança, que hoje é uma jovem adulta, que está mudando o mundo, eu acho que rola aquela magia de falar assim, se ela conseguiu, eu também posso conseguir criar algo de diferente no mundo onde eu vivo. E isso é muito potente nas crianças e nos jovens, né? E acho que histórias como essas dão essa lavada, né, nas abordagens escolares. É isso, a gente aprende o repertório para criar coisa nova, né? Não é para reproduzir e saber a história do que já foi. Eu acho que a gente não esquecer disso é muito importante quando a gente olha para textos biográficos e autobiográficos, né? E para uma história tão inspiradora como essa da Malala. E acho que tem um outro compromisso da escola de trazer essa diversidade na literatura, porque é muito comum a gente encontrar nas escolhas feitas de leitura pelas professoras, livros que tenham mais aventura, né, mais magia, imaginação, fantasia, encantamento, e são fundamentais isso num currículo literário. Mas esses livros, como as biografias, elas não são tão presentes, ou a autobiografia, e proporciona tudo isso que você trouxe, que eu acho que tão bem sobre esse lugar, esse papel que a escola ocupa de transformação e de criação. E sobre a leitura e sobre os livros, né, que eles falam sobre a vida, né, e sobre o que podem ser as vidas, né, esses destinos desses leitores. E aqui a gente chega num tema delicado, né, porque afinal a Malala, né, nessa sua luta por direitos, sofreu uma violência tremenda. A gente pode falar sobre tudo e até dessas violências tremendas para as crianças? Como é que a gente faz para falar sobre isso? Eu defendo que a gente pode falar de tudo, sim, às crianças, sobretudo com essas obras de referência que teve um cuidado, né, na forma de trazer essa violência. Não tem como a gente esconder isso das crianças, a violência está aqui, do nosso lado, né, nos noticiários da televisão, e eu defendo essa posição também, porque eu penso que as crianças podem se beneficiar ao ler um texto como esse, porque ajuda a nomear, a dar um contorno a uma emoção, a alguma coisa que vive, que sente, sem que acha, né, sem acreditar que isso que está sentindo e pensando seja algo monstruoso. A literatura que apresenta, os livros que apresentam esses temas, eles favorecem que as crianças participem mais ativamente do que é a sociedade, do que é o seu mundo, possibilita ver coisas que talvez não pertencem ao seu mundo imediato e que também é importante, né? A gente não precisa só cercar do que é real, do que está próximo da realidade dos leitores. Pelo contrário, quando a gente viaja com a Malala a um país em que pensa muito diferente do que a gente pensa, do que a gente acredita, faz com que a gente pense a partir do ponto de vista do outro. E esse exercício de alteridade é fundamental na formação dos estudantes, além da gente entender
que essa violência aparece como, sim, um tema forte, mas é incrível a maneira como a Malala lida com ela. Ela é uma ativista que não se cala. Ela recebeu um prêmio Nobel da Paz. Ela participou de discursos importantes na ONU, por exemplo, né? E tem feito da sua vida uma busca incessante pelo direito à educação. Então, eu acho que é fundamental a gente não privar as crianças disso. E enquanto você falava, né, a gente está falando do Paquistão, né, e está falando de uma realidade, né, étnica e religiosa que é completamente diferente. Mas tem questões, né, que se passam naquele contexto que não são muito conhecidas no Brasil, né? Então a gente está falando de violação e violência contra a criança, que é uma realidade muito presente no nosso país, né? Ao mesmo tempo, uma obra como essa permite pensar as crianças enquanto dotadas de direitos, né? E isso é muito importante pensando em termos educacionais, através da literatura, de ficção, e também com os aparatos, né, de não ficção que a gente tem no caso da biografia, fazer uma educação que seja cidadã, né? E as crianças se descobrirem no processo de leitura e no processo educacional como cidadãos e seres dotados de direitos, né? E se posicionarem no mundo de um modo diferente em relação a isso. E acho que tem outro ponto que aparece nos textos, né, nos 2 livros da Malala, que são muito comuns e conhecidos nossos e que aparece pouco na literatura produzida por aqui, né, que é a desigualdade social e a pobreza. Como é que a gente lida e vive com isso, né? Qual é o impacto que isso tem? Como elas elaboram isso, né, enquanto imaginário? É fundamental isso. E então, quando a gente leva um livro desse, qualquer um, a autobiografia ou a biografia, para ler com as crianças e jovens, a gente está permitindo o acesso a um outro jeito de olhar o mundo, de ver valores, costumes, crenças, e que muitas vezes são, nesse caso, eu acho que muito distintas, né, dos nossos valores aqui no Brasil, da pelo menos a grande maioria da população. E ao caminhar por essas diferenças, acho um cuidado muito grande na mediação desses livros, a leitura desses livros, é para que a gente respeite outros jeitos de pensar. A gente não vai validar a violência, sem dúvida nenhuma, a gente é contra, não tem... Isso é um ponto final, vamos dizer. Mas o respeito a outros modos de viver, né, são fundamentais. Então, é importante reservar um tempo, por exemplo, para tratar sobre essa palavra, o que significa essa palavra direito, que aparece no título do livro, né? Malala pelo direito das meninas à educação. Acho que abrir um espaço de conversa, de uma escuta atenta mesmo, para ver como que esse termo, esse conceito soa para cada uma das crianças. A gente sempre defende aqui o coletivo, a comunidade de leitores, como fundamental para apreciar uma obra, porque cada estudante pode compartilhar ali as suas impressões, e um pode se beneficiar da competência do outro, é isso que a Colomer traz, né? Confrontar ideias, confrontar definições, o que pensam cada um, né? E ampliar, consequentemente, o que significa esse direito, né? Essa palavra direito, e o que significa o direito à educação. Com isso faz com que as crianças tenham essa postura mais ativa de buscar pelos seus direitos, pela busca dos seus direitos, a gente assim espera. E eu acho que ainda nessa questão vale a gente refletir quais os direitos que as crianças têm por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que legitima esses direitos, o que faz parte desses direitos das crianças e dos deveres de cada um. Acho que são aspectos importantes que a gente precisa considerar na conversa sobre essas obras. Que enquanto a gente conversava, né, Érica, você já foi dando umas diquinhas de práticas de leitura para cada uma das obras, né? Você pode falar um pouquinho o que são as práticas de leitura e quais você considera mais adequadas para os anos iniciais do fundamental, para o trabalho com Malala e seu lápis mágico, e quais práticas que você acha que são mais interessantes com Malala, né, pelo direito das meninas à educação, que daí é mais para os anos finais desse primeiro ciclo, né, do fundamental. Então, a gente está falando ali de 4º e 5º ano. Bom, existem várias práticas de leitura, mas a leitura em voz alta feita pela professora ou a leitura compartilhada desses livros, ao meu ver, é a melhor prática de leitura
porque pressupõe nessas práticas um espaço genuíno de troca, de conversa ao longo da leitura e no final dessa leitura. Então, eu penso que não tem como ler Malala sem discutir todos esses aspectos e outros recursos linguísticos, literários que a obra oferece. A gente não pode deixar de mencionar, um cuidado que a gente tem que tomar é não ler essa biografia ou autobiografia e discutir só o tema do direito, da violência, né? A gente também precisa observar a riqueza da linguagem utilizada, né? A forma como a escrita está sendo utilizada, alguns recursos, então essa ideia do lápis, o que esse lápis significa, ou no caso da biografia, a gente diz que foi uma linguagem tão poética, né? A força da palavra, ela é também responsável por produzir efeitos diversos nos leitores. E que efeitos são esses? Então, esses efeitos precisam ser discutidos numa boa roda de conversa. Isso não quer dizer que, no caso do Malala, quando a gente está lendo com estudantes que já têm uma certa autonomia, uma fluência leitora, que a gente não possa dividir essa leitura. Então, a gente faz leitura de trecho, de capítulos coletivamente, com a leitura pela professora, e intercala com leituras de capítulos em casa, e retoma para a escola, faz uma discussão dos capítulos lidos em casa, dá continuidade a mais um capítulo na sala de aula, e assim por diante. Ou a leitura toda na sala de aula. É importante ter a professora como modelo de leitora, então não sugiro que faça essa leitura toda em casa, por exemplo, que vá, no caso, como eu citei, trazendo momentos de leitura em casa e na escola ou só na escola. Perfeito. Chegamos ao final dessa conversa de hoje. Muito obrigada por estar com a gente, né, nessa conversa sobre a Malala, essa figura inspiradora para as crianças de todas as idades. E aqui, quando eu falo crianças de todas as idades, eu penso nos adultos também. Crianças até 99 anos, né? Mais ou menos. Até mais ou menos essa idade. Muito obrigada, Érica. Eu que agradeço, Rafa. Foi uma delícia essa conversa. O Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras focada nessa rica literatura infanto-juvenil. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse episódio e vou repetir aqui um recado que a gente sempre fala a vocês. Se gostaram do podcast, que tal seguir a gente? E se gostou desse episódio em específico, nos dê 5 estrelas. É assim que a gente consegue atingir um público maior. Então, até breve e nos encontramos para falarmos de novas leituras. Até lá!